O gênero ficção científica, se bem feito, pode trazer ótimas histórias e coisas que a gente pode usar para pensar e refletir sobre a nossa vida. Então, trago mais uma vez uma lista, dessa vez de 5 ótimos filmes de ficção científica para você assistir lá na Netflix. Lembrando, isso não é um top 5, é só recomendações de filmes. Eu vou começar do mais antigo para o mais novo, começando com um Efeito Borboleta. Evan tem lapsos de memória de quando era pequeno e ele acaba escrevendo alguns diários, e com a leitura desses diários quando cresce, acaba descobrindo que consegue voltar para o seu corpo na idade que escreveu os diários. Exemplo: tá lá com uma certa idade, ele acaba escrevendo o diário e fala que teve um apagão, que ele não lembra o que aconteceu durante esse lapso de memória dele. Nesse momento, a consciência mais velha dele volta para esse corpo mais novo e ele consegue fazer grandes modificações na vida, assim como um efeito borboleta, que é bater asas de uma borboleta num canto do planeta pode causar um tufão em outro canto do planeta. Esse é o conceito. E aí nós já temos uma coisa muito interessante, porque às vezes ele quer ajustar uma coisa mínima, como por exemplo, a garrafa estava aqui e ele quer colocar ela aqui. Só de fazer isso ele acaba modificando toda a trajetória dele para a vida. É muito interessante esse conceito e faz a gente refletir mesmo qual a pequena atitude que nós podemos fazer hoje que pode mudar totalmente o nosso futuro, ou qual a atitude que a gente poderia ter feito no passado que poderia ter mudado todo o nosso futuro hoje. É muito legal esse filme. Sim, você tem que prestar atenção, porque são alguns detalhezinhos, quanto mais você prestar atenção, melhor. O segundo da lista é um filme de ET, mas o mais interessante é que ele é um filme de ET diferenciado. Nele, há 20 anos atrás, uma nave espacial gigantesca parou em cima de Joanesburgo, lá na África do Sul, só que por causa de um defeito ela não consegue mais sair daqui da Terra. Então milhares de alienígenas são obrigados a descer aqui na Terra para o Distrito 9. Esse é o nome do filme. Nele, os alienígenas são colocados como se fossem guetos mesmo, para que as pessoas não tenham tanto contato, que eles fiquem nos locais destinados para eles. Tem muita relação com a história humana e tal, é bem legal. O governo quer se livrar desses alienígenas. Muitas pessoas em torno não toleram essa relação dos alienígenas aqui na Terra, dizem que eles estão só ocupando espaço e tal. Tem uma discussão muito interessante, não é só um filme de ET. Essa é a beleza da ficção científica. Você pega um tema totalmente diferenciado e explora ele de tal maneira que ele fica interessante a ponto de coisas do nosso cotidiano serem discutidas a partir de uma coisa absurda, que é alienígenas presos na Terra há 20 anos e não conseguem ir embora porque não tem tecnologia o suficiente para arrumar a nave deles. Isso é ótimo. Com isso, um funcionário do governo acaba sendo infectado por um fluido alienígena lá e acaba aparecendo alguns membros alienígenas nele, e o governo usa esse funcionário como um bode expiatório para tentar se livrar dos alienígenas de vez. É um conceito muito da hora e é um filme que sinceramente eu não vejo tanta gente falando. O terceiro filme da lista é Círculo de Fogo. Esse eu já devo dizer que é um dos meus filmes favoritos. Não tem como. Basicamente, no mundo surgiram monstros gigantes, os Kaiju, que saíram de uma fenda no Oceano Pacífico e eles estão devastando todo o planeta Terra, e só existe uma solução possível: construir robôs gigantes, os Jäger. Nesse filme é isso, é robô gigante contra monstro gigante. Lembra muito aqueles filmes japoneses e tal, e talvez o Guillermo del Toro tenha feito uma grande homenagem a todos esses filmes de monstros e filmes de robôs gigantes. Tem uma história rasa, mas interessante. Esse daqui não precisa ficar com tantos pensamentos do que o que aconteceria se, não é tão filosófico assim. Tem um pouco de filosofia, tem uma questão ou outra ali ambiental que tenta colocar, mas é desnecessário. Mas o mais legal mesmo são robôs gigantes contra monstros gigantes. Tem uma cena que, se eu achar ela, eu vou colocar aqui pra vocês, que é
o robô gigante segurando um navio gigante para bater em um monstro gigante. Essa cena me vendeu o filme e eu quis ir no cinema só por causa dela. É um excelente filme, por favor, esqueça a continuação, porque a continuação é um lixo. O quarto é Blade Runner 2049, que consegue a incrível façanha de fazer uma continuação de um clássico, que é Blade Runner, que também já é uma recomendação, não tem na Netflix, mas é uma recomendação que eu já deixo aqui pra você. E mesmo assim ficar quase à altura do primeiro. É excelente. Ele pega aquele universo de Blade Runner e expande de uma maneira muito boa. Na minha visão poderia se expandir um pouco mais, mas isso eu vou deixar para a crítica. É recomendável que você assista o primeiro filme, mas caso você não tenha assistido o primeiro Blade Runner, não precisa tanto, dá pra relevar, porque ele tem uma história que em parte é totalmente separada do primeiro filme, mas em outra parte ele é essencial que você tenha visto o primeiro filme. Mas se você não viu, ele vai explicar de uma maneira bem interessante que não há necessidade de você ter visto o primeiro. Nesse aqui nós temos o detetive K, que é um caçador de androides, ele é um Blade Runner, só que ele acredita que talvez um replicante tenha tido um bebê, o que seria impossível de se acontecer. E aí tem toda essa questão de esse bebê faz parte da empresa, porque o androide era propriedade de uma empresa, ou esse bebê é um ser humano livre. Tem toda uma questão filosófica que tinha no primeiro Blade Runner, continua nesse de uma forma muito interessante e muito bem dirigido pelo Denis Villeneuve. E o último da lista, um original Netflix. Eu tento sempre deixar um original Netflix, que aí eu garanto que ele não vai sair do catálogo nunca, e dessa vez é Bird Box. O conceito interessante dessa vez é o seguinte: existe um monstro que caiu na Terra, e se você olhar para ele você fica maluco e você acaba se suicidando e tentando fazer as outras pessoas se suicidarem junto. Nesse mundo nós temos a personagem da Sandra Bullock, que tem duas crianças e ela quer sair e ir para um refúgio. Só que o problema é o seguinte: eles têm que ficar vendados e o refúgio não é perto da casa dela. Ela tem que se deslocar por florestas e cidades com os olhos vendados, e rios também com os olhos vendados, para que os bichos, para que ela não consiga ver os bichos e nem as crianças vejam os bichos, até chegar nesse local seguro onde não precisa mais de venda, onde esses bichos não conseguem entrar. É uma ideia muito legal, lembra um pouco, vagamente, um Lugar Silencioso, só que o Lugar Silencioso você não podia fazer barulho, nesse aqui você não pode enxergar. Tem algumas coisas interessantes ali. Quanto menos você souber desse filme, na verdade, melhor. Qual outro filme faltou nessa lista? Deixa aqui nos comentários, porque pode sim ter uma parte 2. Na minha lista original tinha outros filmes, aqui eu enxuguei para deixar só 5. Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima. Qual subgênero da ficção científica você mais gosta? Deixa aqui nos comentários.